Fala pessoal, beleza? Eu sou o Fábio, sejam muito bem-vindos ao canal de Resenhas dos Perdidos no Tempo, onde a gente bate papo e troca ideia sobre quadrinhos, RPG e assuntos relacionados. Então, se liga aí que a resenha de hoje já vai começar e o nosso tema é quadrinhos. Hoje eu separei aqui pra gente bater um papo Homem-Aranha, A Sombra da Aranha. Tô aqui com a edição encadernada da Panini com capa dura, 128 páginas, que reúne aí as 5 edições da minissérie original, que foi escrita pelo Chip Zdarsky, será que é assim que chama ele, e o Pasqual Ferry. Então, assim, o que tem de interessante pra gente comentar aqui sobre essa revista? Bom, primeiro, vou contextualizar um pouquinho, até tinha algumas coisas que eu não sabia quando eu comprei a revista, né? Eu comprei, na verdade, porque eu já li outras coisas do Zdarsky e eu curti, então eu confiei e não me arrependi. Mas qual é o lance aqui da história, qual é a pegada dessa edição? Eu vou dar alguns spoilers da história pra vocês entenderem mais ou menos do que se trata, tá? Mas não vou estragar o final, claro, obviamente. Pra gente contextualizar um pouquinho da história, olha só, eu não sei se... Vou mostrar aqui um pouquinho mais da capa, eu não sei se pela capa já dá pra vocês sacarem alguma coisa, né? Com isso aqui, essas coisas subindo aqui e tal, aqui no final, o Peter com a Mary Jane e essas coisinhas subindo e tal. Você deve lembrar o quê? Venom. Beleza, é isso mesmo. O Venom é o principal vilão da história, mas na verdade não exatamente o Venom. O uniforme alienígena, o simbionte, porque qual é a pegada dessa história? É uma versão, é uma história alternativa, é tipo um what if da vida, né? O que aconteceria se... que a Marvel está tentando agora num novo formato dessas minisséries fechadas. E isso é dito explicitamente aqui nos textos, eu não sabia disso antes de comprar a história. E o lance aqui é justamente o que aconteceria se, né, mas não com esse nome tão explícito, se o Peter Parker aceitasse o uniforme alienígena, o simbionte. Leitores mais antigos devem pensar, grandes porcarias, isso já foi feito antes. Realmente, na edição número 4 da série What If, né, de junho de 89, esse foi um tema abordado. O que aconteceria se o uniforme alienígena tomasse conta do Peter Parker. Só que assim, claro, quando eu percebi isso, eu fui dar uma olhada nessa edição original, peguei um resumo da trama pra ver se o que tinha de diferente aqui. E, gente, tem bastante coisa diferente. Tem uma diferençazinha pequena, básica, no início, conceitual, mas o desenrolar da trama realmente é bem diferente dessa história original de 89. Eu vou começar a mostrar aqui um pouquinho da revista e a gente vai comentando conforme eu vou passando aqui nas páginas. Olha lá. Bom, a gente vai ter aqui de início, né, o Parker, como era bastante comum naquela época, né, ter pesadelos e tudo mais enquanto ele dormia e não conseguia dormir direito, que já era um efeito colateral do simbionte que ele na época não sabia ainda. E uma coisa que é interessante, e vão ter vários pontos que a gente vai comentar e mostrar isso aqui na edição, ela é uma história bem fincada na cronologia daquela época. Você precisa ter lido as histórias para entender tudo o que está acontecendo aqui? Não precisa. Mas é aquele tipo de coisa que se você conhece, se você tem familiaridade com as histórias daquele período, você pega mais referências, né, e você vai, de repente, ver a história com outros olhos, pegando detalhes mais interessantes. Mas se você nunca leu essas histórias, não tem problema, dá para entender perfeitamente aqui. Porque a ideia justamente é ser uma trama meio que fechada. Vamos comentar isso também mais na frente. Então, lembrando daquela época, o que acontecia? O Peter não conseguia descansar direito, né, porque o simbionte estava tentando se vincular a ele, e ao mesmo tempo isso deixava ele mais violento, mais irritadiço. Às vezes o simbionte conseguia, por alguns curtos períodos, tomar o controle do corpo dele, especialmente quando ele supostamente estava dormindo, né, o simbionte pegava ele, saía pela cidade e tudo mais, por isso que ele estava sempre cansado. Aqui, qual é a pegada? Isso é abordado também, só que é dado muito mais ênfase pro lado do Peter se tornando cada vez mais violento e tipo querendo dar um basta em vários inimigos dele que estão sempre, né, recorrentemente atrapalhando a vida dele, perturbando e etc e tal. E o negócio começa meio que a desgringolar aqui, olha, quando ele vai encontrar um outro vilão muito clássico, muito presente naquela época, que é o Duende Macabro, né? Então eles têm um confronto aqui, o Peter já tá meio que na tampa, assim, de saco cheio e tudo mais, e ele acaba tirando a máscara do Duende Macabro, descobre que ele é o Roderick Kingsley, né? Que quem acompanhou, né, as revistas da época e tal, sabe que essa era uma grande pergunta, quem era o Duende Macabro e tudo mais. Então, começa que o Peter perde a paciência, arranca logo a máscara, descobre quem o cara é, dá uma surra nele e vai embora, né? E aí, a trama continua se desenrolando. A gente vai ter aqui a presença também da Gata Negra, que era meio que a namorada dele na época, que eles puxam um pouco isso, mas tem uma certa dualidade entre a Gata Negra e a Mary Jane e tal, estão as duas meio ali, o Peter no meio indeciso, né? Também acontecem coisas clássicas, tipo procurar o Quarteto Fantástico para descobrir que o uniforme alienígena é um alienígena, né? É um simbionte, foi assim que aconteceu também na versão original da história e na versão do What If também. Só que qual é o papo? No What If, o que acontece? O Peter não consegue resistir ao simbionte. A força do simbionte de se vincular a ele acaba sobrepujando o Peter. Aqui não. Ele escolhe, olha, isso é mesmo necessário eu me livrar desse simbionte? Aí o Richards, não, e tal, não sei o que, e o Peter, olha, tentam segurar ele, mas ele dá um dane e tal e vai embora.
eu não sou seu projeto de ciências e tal, alguma coisa nesse sentido e vai embora. Ou seja, aqui ele escolhe ficar com o simbionte. Ele meio que aceita essa vinculação, né? Se entrega para a simbiose e vai criar, né, o que ele não é chamado de Venom aqui, né? Mas é bem similar. Então a pegada é essa. E aqui ele já completamente abandona, né, a sanidade, vamos colocar assim, e se torna de fato cada vez mais violento, cada vez mais brutal. Olha aqui, o Duende Macabro, coitado, leva muito sarrafo aqui. Ele se torna de fato um vigilante muito brutal, muito perigoso. E ele passa a fazer isso com todo mundo que atrapalha ele de alguma forma, que prejudica ele de alguma forma. Olha, dá um sacode no Jameson também, né, no Rei do Crime, vários outros vilões. E a história segue nisso e ela tem uma pegada, entre aspas aqui, meio de terror nesse sentido. A gente vai acompanhando o Peter descer cada vez mais, ou se fundir cada vez mais com o simbionte e se afastando daquele personagem que a gente conhece. Olha, a gente vai ter... eu achei bem bacana essa cena, né? A Mary Jane chega e encontra ele assim, todo esquisito, né? Todo trevoso e tal. Então, bem legal. É uma pegada diferente do What If original, é uma pegada bem diferente do que aconteceu na cronologia oficial, né? E cara, daí pra frente é o Peter distribuindo porrada aqui em todos os inimigos clássicos dele, de formas bem brutais. Olha aqui o braço do Shocker. Então é um negócio mesmo diferente. Olha aqui, tem o braço do Shocker, eu até esqueci, olha, tem aqui o rabo do lagarto, uma parte da perna, sei lá o que é isso, da mão, do rabo do lagarto. Então ele perde completamente a noção das coisas, né? Tanto que isso gera uma sensação de perigo entre os vilões. E os vilões, basicamente, o antigo Sexteto Sinistro, olha, se reúne para combater essa ameaça. Afinal de contas, eles estão sendo eliminados. A gente vai ter aqui também, olha, a presença do Ed Brock, que na cronologia oficial se tornou o Venom. Aqui ele se torna o Octopus, que, spoiler, não foi morto pelo Peter, tá? Então vocês já podem imaginar como o Brock conseguiu esses tentáculos aí do Octopus. Mas o lance é, depois que os vilões se unem, eles vão combater o Venom, vamos chamar assim, né? O Peter Venom, e acabam utilizando fogo, né? Conseguem separar ele do hospedeiro. Só que, claro, o simbionte não será derrotado assim tão fácil. A gente ainda está no meio da história, né? Então ele acaba se fixando aqui num carro e tudo mais e consegue voltar para Nova York. E aí ele vai entrar em contato com o Reed Richards. Eu estou falando aqui do simbionte, tá? E o simbionte consegue dominar o Reed Richards. E aí ele passa a se reproduzir, né? O Richards, uma parte do Quarteto Fantástico e tal, enfim. Aí ele se torna uma ameaça muito maior. Aqui a gente vai entrar na segunda metade da história, que é justamente a questão da redenção do Parker, né? Porque ele consegue se livrar do simbionte, ele vai sentir os efeitos disso, mas o simbionte se torna uma ameaça muito maior, numa escala muito maior. Aqui a gente já tem uma participação mais presente do Quarteto Fantástico, dos Vingadores da época, né? Aqui de novo aquela questão da cronologia, né? Olha, o Homem de Ferro com aquela armadura prateada, né? O Centurião de Prata, como se chamava na época, a Mulher Hulk, todos os integrantes dos Vingadores daquele período. E aí o negócio começa a desgringolar mais ainda no nível maior. Olha, o Coisa também é possuído, vamos chamar assim, dominado, né? Pelo simbionte e tudo mais, até que ele consegue se espalhar praticamente pela cidade inteira. Né? Isso aqui são esporos do simbionte, sei lá como é que chama aqui, e os heróis ali estão assistindo aquilo atônitos, né? E olha aqui, o Anjo, né, na época do X-Factor e tal, então tem todas as referências da cronologia da época. E claro, obviamente, se estavam todos lá tentando deter essa ameaça e o Venom solta 1 milhão de esporos pela cidade, todos os heróis são cooptados ali pro exército de simbiontes do Venom, né? E aqui a gente vai entrar, olha, vou mostrar aqui essa página, que é a capa da última edição. Eu não vou entrar nos detalhes, eu não vou mostrar a resolução da trama, mas acho que deu para ter uma ideia geral de como a trama se desenrola. Ficou faltando, obviamente, só mostrar o final. O que eu quero dizer para vocês é o seguinte: eu me diverti lendo essa história. Claro, é uma história fantástica que vai mudar a sua vida e tudo mais. Não, mas é uma história divertida, ela é cheia de ação. Eu gosto do traço do Pascoal Ferri. Mais uma história que eu leio do Chip Zdarsky que me faz gostar da maneira como ele escreve, né? É uma história divertida, é uma história, como eu falei, se você conhece a cronologia do Aranha, você consegue aproveitar mais pegando as referências aqui e ali, mas mesmo que você não conheça, é uma história interessante de ler. Ela é bem escrita, ela tem um ritmo legal, ela é repleta de ação e tudo mais, tem ideias interessantes, né? A gente está vendo aqui o Aranha de uma maneira que raramente a gente vê nos quadrinhos, né? Ele meio que sem controle, ele de fato sendo um vigilante extremamente brutal, né? Então, para quem tá afim de ler uma história fechada, com uma pegada diferente, acho que é uma dica bacana. Como eu falei no início do vídeo também, é uma espécie de revival do What If, isso aqui, agora em formato de minisséries. Tanto que essa história tem um gancho para uma possível continuação, caso, né, se decida seguir esse caminho. Eu acho que é tipo como se fosse aquela versão do Terra 1 da DC, né? Você
cria versões alternativas dos personagens, você coloca ele em situações alternativas, e se fizer sucesso, você dá uma certa continuidade com aquilo em outras minisséries ou alguma coisa nesse sentido. Essa aqui vale a pena a leitura, né? É a nossa dica de hoje, espero que vocês tenham curtido. Quem acompanhou o vídeo até aqui, muito obrigado. Deixa aí seu like, seu dislike, seus comentários, que sempre são importantes para a gente continuar batendo papo. E a gente se encontra na próxima resenha.